É isso, muito boa noite, pessoal. Muito boa noite, investidores. Muito boa noite, investidoras. Hoje a gente está com um convidado especial aqui no canal, né? Uma pessoa com muita experiência que vai compartilhar um pouco dessa experiência com a gente. A gente vai falar sobre como escolher um fundo imobiliário, né? E é um assunto que eu sei que vocês gostam bastante. Aqui, Cesarotti, tem muita gente que está começando a investir há poucos meses. A gente fica muito orgulhoso dessa audiência, né? Que está querendo saber mais. A gente fica muito feliz com isso. Então já deixem o like. Normalmente eu coloco uma meta de likes bem modesta, mas hoje eu vou ser um pouco ousado. Vamos colocar aqui 70 likes de meta. Vou escrever aqui, ó, meta de 70 likes. De 70 likes. Porque hoje merece. Vamos lá, o pessoal já está começando a entrar. Deixem nos comentários, pessoal. Deixem as dúvidas aí, não é? E mais importante, como vocês sempre sabem que eu pergunto, de onde vocês estão investindo, não é? Falem aí para mim. Eu estou aqui de Belo Horizonte, capital. De onde que você está, Cesarotti? Eu estou em Sorocaba, 90 quilômetros de São Paulo, aqui no interior, para bater um papo aí com o pessoal. Vamos lá, então. Então, sem mais delongas, fala para a gente aí um pouco sobre você e já vamos bater aqui papo, né, sobre como escolher um fundo imobiliário. Maravilha. Bom, eu sou jornalista, estou aí há quase 30 anos, contando desde o início da faculdade, né, no mercado. Atuei bastante em esporte, atuei em cobertura de política também. Estou há 5 anos agora no ramo de economia e há 2 aqui, 1 ano e meio aqui na Suno, especificamente trabalhando na área de fundos imobiliários. Né? Sou editor do FIS.com.br, que é o site da Suno para falar sobre isso. Estou atuando também no Suno Notícias agora, cuidando aí também não só de FIS, mas de todo o trabalho que a gente faz lá sobre o mercado financeiro. E a gente nota que o fundo imobiliário é um segmento que está muito em alta, né? Está muito em voga no mercado, muito interesse. Por mais que, né, se fala, está em alta, pô, mas caiu esses dias, estava, né, andou derrubado aí no começo do ano. Na verdade, sim, mas o interesse não caiu, né? A gente teve boom de audiência ali em janeiro, quando o IFIX chegou aos seus níveis mais baixos aí desde o ano passado. E a nossa audiência só cresceu porque o pessoal está de olho, o pessoal está interessado e está realmente curioso para saber, né, como fazer uma boa escolha, como fazer um bom investimento aí nesse mercado que é relativamente novo, né? A gente fala, né, os FIIs estão aí há 30 anos, mas na prática você tem aí uns 10 anos que o pessoal está realmente mais estruturado, né? O pessoal mais entendido fala que a coisa mudou muito aí dos últimos 10 anos para cá e a gente está tentando entender aí esse mercado, como ele funciona. Não, show de bola. E é muito interessante, né, Cesarotti, porque teria tudo para perder esse interesse, né? A gente está em um momento desafiador, o país está em um momento desafiador, juros super altos, inflação também alta, ou seja, todos os desincentivos possíveis para não investir mesmo assim, o pessoal está com consciência, está aumentando o número de investidores. A gente viu que teve aquele primeiro, tiveram alguns booms, né, lá em 2012, e depois foi para 2018, 2019, e a gente viu que mesmo depois desse boom de 2018, 2019, que os juros estavam lá embaixo, esse número de investidores ele continuou aumentando. Ele não parou de aumentar, o que mostra muito provavelmente ali um trabalho bem legal, né, dos meios de informação e também dos investidores que estão procurando saber mais. Eles entenderam, né, poxa, em momentos de desafio que é interessante investir em fundos imobiliários, ao menos dor de cabeça, e você vê que tem aquele rendimento pingando ali, mês a mês, né? O pessoal já está chegando aí de São Paulo, Juiz de Fora, Rio de Bola, Rio Grande do Sul, legal. Aqui tem gente até de plataforma de petróleo, Cesarotti. Às vezes aparece aqui, ó, tô aqui numa plataforma de petróleo, tô aqui na Noruega, no Japão, é legal demais. Isso, tá certo. Show de bola. Eu acho que é um mercado interessante, né, Daniel? Porque, assim, vou confessar, eu mesmo não conhecia quando eu comecei a trabalhar com economia, isso uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar. Para mim, mercado financeiro era ações e, né, as discussões de macroeconomia e tal. E alguém um dia me passou uma pauta, tem aqui esse negócio. Eu falei, nossa, interessante, né? E ele é, de fato, um modelo interessante, porque ele está baseado, principalmente, né, os especialistas gostam de contar, que o fundo imobiliário está baseado numa coisa que está no gosto do brasileiro, que está no nosso DNA, que é investir em imóvel, né? Eu lembro que minha avó, vou contar um caos, né?
A gente que é do interior gosta de contar causa, então Boa. vamos que vamos. Minha avó, né? Ela era uma pessoa que dizia: casa não se vende, casa só se compra. Né? Então, ela, durante a vida, meu avô faleceu, deixou um dinheirinho, ela pagou, complementou a aposentadoria dela, então ela tinha, em determinado momento, ela tinha 3 ou 4 casas aqui, né, na cidade. Ela saiu, foi morar em outra cidade, ela deixou a casa alugada, aí quando ela voltou a morar, ficou com mais uma casinha e tal. E aí, a última vez que ela teve que fazer uma venda, porque, né, o pessoal vai ficando mais velho, na época não tinha tanta educação financeira para se entender, né? E ela teve que vender a casa e tal, já estava bem doente também, mas ela vendeu com dor no coração, porque ela vivia falando assim: não, casa é coisa para você comprar, você não pode vender, porque é patrimônio, né? E hoje a gente vê que, óbvio, as coisas mudaram, você tem, né? Você não tinha um veículo como fundo imobiliário para investir em imóvel, né, desse jeito, como era naquela época, mas é por isso que atrai, né? É por isso que ele mantém a atratividade, né? O pessoal está muito sempre interessado em descobrir, né? Em botar, e o fundo imobiliário tem a vantagem, né? Porque antes você precisava ter, sei lá, um capital. Hoje, se for pensar hoje, uma casinha que renda um aluguel razoável, você não vai pagar menos que 100, 150 mil reais. Isso estou falando aqui em termos aqui do interior, né? Sim. Em bairros mais periféricos e tal, você consegue uma casinha de 100 a 150 mil e que você vai cobrar um aluguel ali de 600, 700 reais, né? E com fundo imobiliário você tem um investimento que é percentualmente maior, no geral, e sem precisar ter todo esse capital, né? Então, várias aí a gente vai falar aqui hoje das dicas que os nossos entrevistados sempre dão, os analistas, o pessoal do mercado, né? Mas é um jeito de você investir em imóvel sem precisar ter, de fato, um grande capital. Aí, direto da Alemanha, hein? Olha que legal, né? Aí, ó, Stuttgart, tô falando que você está internacional. Pois é. Seja muito bem-vindo, meu xará aí, Daniel. E isso que eu queria falar, ô Cesaro, eu queria te perguntar exatamente sobre isso, né? Porque eu acho que uma das grandes vantagens do fundo imobiliário é aquele dinheirinho na conta, né? Aquele dinheirinho todo mês ali, que até o pessoal mais tradicional aqui de Minas Gerais, a minha família é muito tradicional, né? Vou te contar uma história também, outro caos, né? Que quando eu comecei a investir em ações lá em 2016, 2015, 2016, estava uma baixa terrível, né? Não sei se você vai lembrar. Sim. E aí, eu lembro que eu estava na mesa de almoço com os meus pais e minha esposa, né? E eles quase que fizeram uma intervenção. Falaram assim: olha, filho, esse negócio de ação, não é assim, tinha uma empresa lá em São Paulo que quebrou. Você está metido com ação, né? Medido com essas coisas complicadas, filho, não é? Foi quase uma intervenção, né? Mas recentemente, faz uns 2, 3 anos, meu pai viu que eu estava estudando mais sobre fundos imobiliários, né? Hoje, inclusive, eu invisto mais em fundos imobiliários do que em ações, né? Ações é só em fundos também de ações lá no exterior. E aí, meu pai, poxa, Daniel, me fala um pouco sobre esses fundos imobiliários. E ele, mesmo sendo uma pessoa muito conservadora, que também fez o patrimônio com imóveis físicos, né? Gosta de pegar, segurar, né, a coisa, né? Eu tenho esse imóvel aqui. Ele começou a gostar e ele viu ali a magia dos fundos imobiliários. Então é isso que eu queria te perguntar. Quais são as vantagens dos fundos imobiliários, especialmente para quem tem pouco capital, né? Você até falou algumas aí, e frente ao imóvel físico, né? Assim, quais são as vantagens que você enxerga assim para quem está começando a investir? Por que eu deveria investir em fundos imobiliários? Pois é, eu acho que assim, uma vantagem grande em relação ao imóvel, o imóvel de alvenaria, daqui da região, hein? Sarapuí, aqui pertinho de Sorocaba, hein? É daqui da grande Sorocaba. Acho que a grande vantagem é aquilo, né? O capital, a necessidade de capital, você consegue investir um valor razoável, ou mesmo se sobrou, poxa, trabalhando duro aqui, sobrou esse mês, paguei tudo tal, mas só consegui economizar duzentão. Beleza, R$200 você consegue comprar 20 cotas aí de um fundo de base 10, que vai te render ali R$2 mais ou menos por mês, hoje, né, no fundos pagando 1%, e R$2, de 2 em 2, de 2 em 2, você vai fazendo aí um patrimônio, né, construindo uma renda passiva. Então, assim, a chance de você sempre colocar um trocadinho, né? Aqui o Bruno colocou a liquidez, né? Os imóveis são uma coisa difícil de vender. Quem já teve e precisou vender sabe como é que é, né? Até pela questão do valor, porque, lógico, você não fecha uma venda de 400, 500 mil reais em 2 horas, né? Você vai
ter que, a não ser que o cara esteja com o dinheiro numa mala, e ainda assim você vai desconfiar se você vê o dinheiro numa mala, né, hoje em dia, como que você vai fazer, né? Você não vai fazer um negócio do dia para a noite aqui, papum, né? Você vai ter que ver para quem que é, pesquisar a pessoa, ver como que vai ser o pagamento, né? Então, tem essa questão da liquidez, se você precisa do dinheiro, lógico, nunca é bom tirar o investimento, mas em FIIs, se você precisa do dinheiro, você olhou ali, pô, não vou perder muito, você pode vender as cotas e usar o dinheiro, né? Claro, o ideal é você não fazer isso com os FIIs, você ter uma reserva de emergência em renda fixa para esse tipo de despesa urgente, mas ainda assim ele tem uma liquidez considerável que você pode se modificar o seu investimento em diante, né? E acho que a possibilidade de diversificar, né? Junto com a possibilidade de poder investir com pouco, é a chance de você ter, em vez de ter um imóvel, você tem pedaços de vários imóveis de vários tipos, de vários modelos. Então, eu brinco, né? Que você comprar, eu estava ali outro dia na Castelo Branco e passei ali no Shopping Catarina e falei, eu tenho um pedacinho desse aí porque eu tenho uma cota de um fundo que é dono desse shopping aí, né? Então, esse shopping aí, eu sou um dono de 3 ladrilhos e um pedaço da parede, né? Do shopping ali, do Catarina Outlet, que é ali na Castelo Branco, ali na altura de São Roque. Então, eu posso ser dono de um shopping, posso ser dono de um pedaço de edifício corporativo, de uma loja de varejo, né? Então, eu posso diversificar, e aí, no sentido de ter, né, sempre... Porque, assim, acho que a gente tem que pensar que o problema do investimento é que a gente tem um foco no impossível, que eu quero sempre o máximo. E a gente não vai ter o máximo, né? Você nunca vai ter o máximo que eu posso, né? Mas o fundo imobiliário te dá a vantagem de você ter várias canoas para você ir colocando os seus pés e traçando um caminho seguro, né? Então, você não vai ter o maior rendimento possível, mas você vai ter um bom rendimento satisfatório, e assim, nesse mês aqui os fundos de tijolo estão com mais dificuldades, né? Então, vou começar a mexer na minha carteira para modificá-la, para colocar mais fundos de papel, para colocar mais FIIs. O mercado deu uma mudada, agora os FIIs caíram, os FOFs caíram, então vou comprar FOF aqui para pensar em ganhar ali na frente. Quer dizer, você tem mais possibilidade de diversificar com menos, né? Acho que essa é a grande vantagem de atuar com fundos imobiliários. Claro, assim, a diversificação, se você for perguntar para qualquer analista, qualquer consultor, né, que vai falar de investimentos, ele vai falar sobre isso. Você tem que diversificar, você tem que ter, né, pouco de dinheiro em cada lugar, né, dividir seu capital, 30% de renda fixa, uma parte de renda variável e tal. Mesmo a gente que trabalha com FIIs, também não conheço ninguém que recomende bote todo o seu dinheiro em FIIs, né? Então, você tem que ter uma reserva em renda fixa, um dinheiro. Se você é uma pessoa mais ousada, você parte para colocar um pouco mais em renda variável, em ações, em FIIs, aí for pôr mais papel, deixa um pedaço desse para fazer para fazer mais negociações, para buscar mais liquidez. E acho que vale sempre também destacar, né? Dá para fazer trading com fundo imobiliário? Dá, mas não é o modo mais recomendado, né? Ele é muito mais recomendado que você faça, se você resolve, tem interesse em fazer trading e tal. Claro que tem bastante fundo que tem oscilação e você pode tentar ganhar um dinheiro com venda rápida de fundo, mas não é o mais recomendado, né? O mercado mais recomendado para isso é de ações mesmo. Os fundos, eles tendem a ser mais estáveis e eles tendem a ter mais essa coisa da garantia dos dividendos, né? Da vantagem de pingar um dinheirinho todo mês ali, que à medida que você vai construindo, como o amigo colocou ali, né, quando você vê, você vai construindo, até uma hora você vai ver que todo mês está pingando R$1.000, R$1.500, R$2.000, né? E você foi investindo aos poucos, né? E nem percebe. Eu trabalhei numa empresa que eles têm uma carteira que eles começaram, uma carteira que chama Carteira 200, né? E todo mês eles se propõem, né, a fazer uma simulação de carteira em que você investe R$200 e mais os dividendos recebidos naquele mês, né? Então, em um ano, esse 200 já tinha virado 3.000 e pouco, porque eram os 200 de cada mês, mais os rendimentos que tinham começado a pingar ao longo do tempo, né? Então, acho que o espírito do fundo imobiliário é esse, né? O investimento, claro, quem tem mais capital e quiser alocar mais, quem tem um outro trabalho, quem, né, recebeu uma herança e tal, claro, mas a pessoa, né, o investidor pequeno, aquele que tem
que guarda um grãozinho ali todo mês, ele tem a possibilidade de ir diversificando e de ir crescendo seu patrimônio. Não, show de bola. E uma coisa que me preocupa muito, Cesarotti, é que a gente tem 80 pessoas na live e só 35 likes. Isso me aí preocupa. é triste, Quase, né? Mas... eu mereci. Mereci. E é muito legal você falar isso dos valores de R$ 200, porque às vezes eu vejo as pessoas falando, poxa, mas pô, tô só com R$ 50 de dividendos, R$ 100 de dividendos. E antes tinha, eu acho que isso está mudando, mas antes tinha aquela visão de só rico que investe, não é? Eu acho que até, a gente nunca entra em política aqui não, mas a impressão que ficava é que às vezes até alguns setores governamentais achavam que era o rico que investia e tudo mais, e muito antes pelo contrário, né? A gente vê que na Bolsa hoje, a maioria dos CPFs na Bolsa tem valores até pequenos, assim, né? E a gente gostaria, inclusive, que isso aumentasse. Sim. Até o Thiago Reis, há uns 2 meses, me falou que hoje na Bolsa, quem tem mais de R$ 100 mil investido, ou seja, quem já tem uma certa experiência, está aumentando os aportes, e quem tem menos está saindo da Bolsa, assim. E eu queria te perguntar, né, conversar com você exatamente sobre, poxa, assim, tem algum valor mínimo para começar, ou todo mundo pode começar? Eu acho que... E se sim, quantos fundos mais ou menos é interessante ter na carteira? Essa é uma pergunta complicada, mas eu acho que assim, acho que todo mundo pode começar, né? Eu brinco que outro dia eu falei, opa, tem um fundo aqui que tá baratinho aqui, eu comprei R$ 20. Não vou dizer qual é, mas comprei R$ 20, que tava com R$ 20, deu comprar 4 cotas. Tá bom, bora. E aí, depois, outro dia, sobrou, sabe quando você tá recebendo um freelancer, um trabalho extra e tal? Opa, mais 200 aqui que sobrou, paguei a conta, transferi para a esposa, passei um pouco para a filha, vou comprar mais 200. E aí a gente vai mudando. Então, assim, claro que o ideal é a gente colocar, procurar os fundos adequados, mais rentáveis e tal. E, de novo, né, não é o dinheiro da emergência que você vai colocar ali, né, não é o dinheiro da reserva financeira, a reserva você tem que colocar num lugar mais seguro, num lugar mais estável, com a liquidez mais fácil, né? Agora, eu acho que vale a pena com qualquer dinheiro que você tiver. E assim, vale a pena quem tem uma disciplina, quem está buscando essa disciplina, né? Olha, eu vou trabalhar e vou investir, eu ganho, sei lá, 5 mil por mês e vou tentar guardar e investir 250, que é 5% da renda, tá, que eu tenho. Poxa, se você juntar em um ano, esses 250 vai dar R$ 3 mil. E juntando com isso, essa vai pingando dividendos. Sim. Ali, que com 250 hoje vão ser mais ou menos 2,50. No mês que vem, com 250 mais 250 vai dar R$ 5, e você vai construindo ali um patrimônio devagarinho, né, para construir um método. Então, assim, não é uma coisa inicialmente para você achar que eu vou ficar rico, ganhar muito dinheiro rapidamente, né? Mas eu acho que é uma opção de investimento que está interessante, porque eles estão com bom preço ainda, né? Eles já tiveram com melhor preço lá por fevereiro, né? Os preços estavam mais baixos, mas eles ainda estão com um bom preço. Então, assim, mesmo no preço de patrimônio, né? Depois a gente pode explicar melhor o que é cada coisa. Boa. Mas, mesmo no preço patrimonial, eles estão dando retornos aí na média de 1% ao mês. Perto disso, lembrando, isento, né? Sem tributação. Você vai ter tributação no fundo imobiliário só se você for vender a cota com lucro depois, né? Isso você tem que pagar o imposto 20%. O ideal, o certo é você fazer mês a mês essa declaração. Você pode colocar, inclusive, eventuais prejuízos ali, vendi mais barato aqui, então eu vou colocar aqui para acreditar isso também, né? Acho que isso é legal. Depois, um dia, conversar com um contador que explique direitinho para a gente como fazer. Mas o dividendo é livre, o dividendo pinga na sua conta e você não tem que cadastrar, que informar a receita, nada. Está tudo ali registrado, já está pago, porque ele é fruto de um trabalho que o fundo já pagou os impostos, né, no lugar. Então, você está ali isento, sem dor de cabeça, né? É um trabalho tranquilo, um investimento que, se eventualmente você, né, como eu disse, não é o ideal ter ali a reserva de emergência, a reserva você deixar num CDI, né, num CDB ali, que é mais tranquilo para proteger,
Porque os FIIs são renda variável, né? Não podemos também enganar o nosso espectador aqui, o nosso investidor. O FIIs o fundo imobiliário, ele é um mecanismo de renda variável. Você pode sim comprar uma cota por R$90 e ela cair para 80 em um período de crise eventual, e se você precisar vender 80, você vai ter prejuízo, né? Então, não é o ideal você ter o investimento de renda fixa ali. Ele é um investimento um pouquinho mais arriscado, é um investimento que vai te garantir, porém, um pouco mais de cuidado. Aí eu vi o pessoal tá perguntando, legal, interagindo aqui, né? Vou pedir até para você colocar na tela aqui os comentários do Baltazar aqui, que ele colocou. Acho que é legal a gente, lógico, a gente não é consultor de investimento, né? Acho que, mas ele colocou aqui: tem um imóvel herdado com a minha irmã, vendendo daria 150 mil para cada um. Hoje está alugado e fica R$1.400 dividido entre eu e ela. Vale a pena, depois no comentário de baixo, né? Vale a pena investir e pegar esses 150 mil em FIIs, 150 mil em FIIs? Eu não colocaria os 150 mil em FIIs, a não ser que você já tenha uma carteira aí com, né, outro tanto, com mais, sei lá, 300 mil e que você possa distribuir. Né? Eu não recomendaria tudo em FIIs, mas recomendaria colocar uma parte sim. E você vê, só para ficar numa matemática de padaria rápida aqui. Se ele acredita que a avaliação do imóvel é para 50 mil e hoje eles recebem 700 de aluguel, né, cada um, pelo que o Baltazar está falando aqui, pelo que eu entendi, o FIIs vai dar, bem escolhido, o fundo vai dar um rendimento melhor que isso. Né? Hoje os FIIs dão, na média, né, bem escolhidos, bem selecionados, perdão, os FIIs, eles estão dando um rendimento melhor do que o aluguel de imóvel residencial ou mesmo comercial direto, tá? Por que isso acontece? Primeiro que o imóvel residencial, salvo algumas cidades, né, o aluguel está um pouco em baixa ultimamente, né? Tirando as grandes metrópoles e os lugares que, né, que é mais difícil de você encontrar, e claro, dependendo da região onde você está e tudo. Mas o aluguel, você tem a dor de cabeça, né? Se o inquilino vai cuidar bem do imóvel. Mas eu deixo na mão da imobiliária. Não adianta nada. Se você não ficar em cima da imobiliária, você não vai conseguir ver. Você periga o seu locatário na hora de devolver, te devolver tudo despedaçado. E aí você vai brigar com a imobiliária e alguém vai ter que fazer, e pode ser que sobe para você, né? Mesmo que não sobre o prejuízo financeiro, vai sobrar a dor de cabeça, né? Então, o aluguel, né, o investimento em imóvel para aluguel, para a pessoa física, vem se tornando uma coisa menos interessante, menos rentável, porque dá trabalho, né? Porque é perigoso, né? Porque é arriscado, é tão arriscado quanto você pode. Eu fico com o patrimônio é meu. Sim, mas se ele está depreciado, né? Se ele está depredado, se ele está estragado, ele não vai manter o mesmo valor, né? Então, o fundo imobiliário, ele te dá a vantagem de viver de aluguel ou de receber de aluguel com gente fazendo serviço para você, né? Essa é uma grande vantagem que eu vejo, eu acho, no mercado em relação ao aluguel residencial, o aluguel de imóvel próprio, né? Além do que a gente falou da liquidez e tudo mais. Não, show de bola. Eu só queria complementar que importante também, Baltazar, é você olhar o conhecimento que você e sua esposa têm sobre o ativo, né? Que nem né, a gente está comentando aqui, né, o Cesarotti já falou da diversificação, etc. Porque acontece muito, Cesarotti, é assim, às vezes a pessoa teve até uma pergunta esses dias lá na live com o Barone que a gente fez, e aí uma pessoa que já estava na fase de usufruto, né, já estava indo aposentar com os fundos imobiliários, e aí ela foi e falou, olha, mas meus filhos não entendem nada de fundos imobiliários, né? Então, se eu passar para eles, o que vai acontecer com isso? Então, Baltazar, né, assim, você está estudando, mas a sua irmã entende também de fundos imobiliários, né? Como é que vai fazer essa gestão? Porque racionalmente, e olha que eu sou super a favor da casa própria, tá, Baltazar? Para morar, eu sou super a favor, tá? Sim, isso concordo. Né? Depois até posso até interromper rapidinho? Por favor. Se você tem dinheiro para comprar a casa própria, compre. Né? O segundo imóvel é que é questionável. Né? Essa coisa de ganhar dinheiro com o segundo imóvel alugando, que eu acho que hoje já não vale mais a pena. Agora, eu, pessoalmente, não recomendo a ninguém morar de aluguel
e investir tudo em fundo imobiliário. Por mais que você fale, mas é mais rentável. Pode até ser, mas a vida não é só sobre rentabilidade. Eu acho que é importante a gente, né? Não é porque a gente fala de investimento de fundo imobiliário que a gente tem que ser bitolado nisso, né? O imóvel próprio te dá tranquilidade, te dá segurança, te dá, tipo, não te dá o risco de você vai ter que mudar daqui a 2 meses aqui, porque o dono pediu a casa aqui, entendeu? Eu quero fazer uma reforma, eu tô cansado, quero mudar a cor, quero pintar, um monte de coisa você não pode fazer. Então, eu pessoalmente não recomendo não ter um imóvel próprio e ter um valor investido, por mais que não seja tão rentável quanto, eu acho que a tranquilidade da casa própria fala mais alto em cima disso. Aí, a partir disso, da ideia de, vou comprar um segundo imóvel para investir, ou vou comprar imobiliário, ações, renda fixa e tal, e investir em coisas mais tranquilas. Aí sim que eu acho que vale essa discussão. Sim. E é aquilo, né? Todos os influenciadores, até grandes, né? Que com todo o mérito deles, que falavam, né? Que não valia a pena comprar, todos que eu acompanho eles foram lá e compraram um imóvel próprio, né? Então, realmente, Pois é. é assim. Então, fica a reflexão, tá, Baltazar? Então, é esses 2 pontos que eu queria te falar. A casa própria eu sou super a favor. E o segundo ponto é, você e sua irmã, vocês têm esse conhecimento? Porque realmente é é um grande passo a se tomar. Agora, em termos de rentabilidade, né, por exemplo, Daniel, eu tenho um dinheiro a mais de herança aqui e vou comprar ou um imóvel ou fundos imobiliários, sem sombra de dúvidas. E por que disso, né? Primeiro, né, que nem o Cesarotti estava falando muito, você não vai ter essa dor de cabeça, inclusive binária. Ou a sua casa está alugada ou não está. E se a sua casa não está alugada, esses 1.400 seu não vai virar mais 1.400, vai para 1.100. Por quê? Você tem que pagar o IPTU do seu bolso, tem que pagar, se for apartamento, tem que pagar o condomínio, né? Inclusive eu sou síndico aqui do meu prédio, o pessoal até me zoa de síndico aqui no canal. Então, todos esses custos a mais, eles, sem falar da própria vacância, que vai diminuindo a sua rentabilidade ao longo do tempo, né? Então, todos esses gastos a mais diminuem esses 1.400 para 1.100, R$ 1.000 e por aí vai, né? Então, assim, você tendo conhecimento para investir, como o Cesarotti falou, né, para investimento para renda, não tem o que se falar, né? Não tem o que se falar. E, Cesarotti, que eu queria falar, aí, ó, o Bernardão aí, meu sócio, um abraço, querido. Eu queria falar com você, que você falou um pouco sobre riscos. Quais são os riscos de se investir em fundos imobiliários? Acho que tem risco, vamos lá, tem o risco externo, né? Então, como eu disse, é um investimento de renda variável, né? Renda variável, ele não te garante retorno e ele não te garante nem a manutenção do valor patrimonial, né? Por quê? Porque, assim, não do valor patrimonial, mas do patrimônio que você investiu, porque a cotação de uma cota, de uma ação, ela varia, né? Por isso o nome renda variável. Então, esse é o risco maior, porque ele vem, às vezes, a gente viu, principalmente no começo da semana passada, né? Começo das aventuras do Trump e das discussões sobre tarifas e tal, o IFIX caiu junto, né? E caiu feio, assim, acumulou mais de 3% quase de queda em 4, 5 dias. E aí você pensa, o que de acho que o fundo imobiliário tem a ver com tarifa de importação entre a China e os Estados Unidos? Não tem nada, né? Não tem nada, mas ele é, como um mercado de renda variável, muito sujeito a flutuações macroeconômicas do mercado. Então, se você está investindo, você tem que estar de olho no que está rolando. Eu olho sempre, né? Por causa do trabalho, eu fico o dia todo com o IFIX aqui, né? Com o IFIX aberto aqui, uma tela, vendo a flutuação. Fico vendo o Ibovespa, né? A gente acompanha ali as cotações das outras bolsas e tal. Então, isso influencia também. Por quê? Porque o cara, por ser um investimento de risco, ao contrário da gente, né, do que a gente recomenda para o pequeno investidor, que é paciência, a gente tem até alguém que comentou aqui, né, que o pessoal é muito imediatista, né, o pessoal é muito... Cadê o comentário aqui? Comentário do Valentini. As pessoas têm que entender que a metodologia é do longo prazo e deixar o imediatismo de lado, né? Então, só que o investidor tubarão, como a gente chama, né, que é o cara institucional, o cara que tem milhões e tal, muitas vezes ele não espera, ele vende. Eu tomo um prejuízo pequeno aqui, mas ele vende.
E aí, quando o cara que tem muito vende, ele puxa o mercado para baixo, né? Então, você tem esse risco, sim, de algo que não tem nada a ver com o fundo imobiliário afetar o mercado e, com isso, o seu capital, né, investido corre o risco de diminuir sem que você consiga realizar esse lucro, né? Então, esse é um risco. Você tem que estar sempre de olho no mercado de fora e compreender que, por isso que eu digo que não é o meio ideal para realizar trading, né? Trading. Porque esse ganho de capital, se ele está ok, essa pequena perda, se o fundo mantém um bom fundamento, não tem por que você ficar nervoso, né? Porque ele vai recuperar esse valor mais cedo ou mais tarde. Né? Cotas de fundos, ações, eles são voláteis por natureza e eles, se você tiver paciência, uma hora ele vai recuperar se o fundo tiver um fundamento adequado. Então, se ele está mantendo a vacância em dia, sob controle, e aí entra o segundo fato, né? Qual que é o risco? É você investir num fundo que não é tão bom. E aí entra o nosso papo. Como que a gente sabe se um fundo é bom? Então, um fundo que é bom é o fundo que é, primeira coisa, transparente, né? É aquele fundo que tem um relatório gerencial completo, claro, né? Cristalino, que mostra as dinâmicas de curto prazo e as projeções de médio e longo prazo. Então, ele mostra quanto que ele tem de saldo, quanto foi a receita do mês, quais são os contratos que estão por acabar. Então, você acompanhar, você está posicionado, né, como a gente fala, num fundo de qualidade, em que a gestão é bem feita, você reduz esse risco, né? Aí, até alguém perguntou de um dos fundos, eu acho que não é legal a gente falar diretamente de fundos, a gente não pode recomendar fundo aqui que a gente não é. Eu não tenho CNPI, não sei se você tem, Dani, mas eu não tenho CNPI, então a gente não recomenda fundo. Mas vou citar um fundo aqui que alguém também nos comentários citou, que é o TRBL. Né? O TRBL é um fundo de logística que não fez nada de errado, mas teve problema com um imóvel, né? E esse imóvel aí, eu não conheço o imóvel, então não sei, está aí perto de você, inclusive, né, lá em Contagem. Eles têm um imóvel aparentemente muito bom, mas foi um imóvel que teve um problema estrutural. Segundo as gestoras, foi um problema pequeno, não foi uma coisa grave. O imóvel já foi reformado, só que nesse ínterim, os Correios, que eram o locatário do imóvel, resolveram que iam pegar e devolver. Né? E primeiro resolveram parar de pagar e depois resolveram que vão devolver o imóvel e não vão pagar a multa, porque é um contrato atípico, né? Então, para quem não está por dentro do vocabulário, né? O contrato atípico é aquele contrato que foge da lei de inquilinato, né? Da lei natural de aluguel, que são os contratos de galpões logísticos, de lojas de grande porte, de shoppings e tal. Shoppings, digo, de coisas grandes, né? Não de pequenas lojas. Né? Que são contratos de muito, muito longa duração, né? Muito longa duração. Então, esse contrato, se eu não me engano, do Correio com o TRBL, se eu não me engano, era até 2035, né? Ou seja, mais 10 anos. E esses contratos atípicos, normalmente, se você sai antes, você é obrigado a pagar tudo. Né? Então, geralmente, ninguém sai porque não vale a pena você pagar 10 anos de aluguel antecipado sem usar o imóvel. E o contrato é feito justamente para isso, né? Para garantir a rentabilidade. Só que os Correios estão tentando via judicial e o fundo já disse que vai para a justiça porque ele diz que tem razão. Não estou dizendo aqui quem tem razão, mas estou dizendo que quem investiu nesse fundo teve um problema que não estava diretamente ligado à gestão e as cotas caíram, os dividendos também foram reduzidos porque o principal locatário parou de pagar o aluguel. Então, existe o risco? Existe. Tinha como a gente prever? Às vezes não. Né? Às vezes não. Não tem como prever isso. A gente não tem como saber, mas a gente sabe que é um fundo de qualidade, que está com boas... Né, que tem a gestão compartilhada entre duas gestoras de qualidade do mercado também. E aí você pergunta, vou vender? Acho que agora que não é a hora mesmo de vender, né? Porque agora o fundo está com um problema, está com dificuldade, teve uma redução de dividendos, mas, né, ele está ali na parte mais baixa do momento. Assim, se você tiver paciência, tiver como esperar, provavelmente esse fundo vai subir daqui a algum tempo, esse fundo vai melhorar a sua capacidade, a sua rentabilidade depois, e com o tempo a gente vai recuperando. Né? Então, assim, não estou dizendo aqui compre e venda, nada disso, mas estou dizendo que se você tem paciência, você pode se dar ao luxo de esperar um pouco, e enquanto isso, você continua recebendo dividendo. Né? Você não está recebendo 1% no caso desse fundo, mas está perto disso, 0,8%, 0,80%, 0,90%, que também é uma boa rentabilidade, de novo lembrando,
livre de qualquer tributação, né? Tá caindo na sua conta ali o dividendo, sem maiores problemas. Se você bobear, você já gastou e não viu, né? O ideal é você não gastar, você deixar essa conta só para reinvestir, comprar mais. Exato, e é muito interessante isso, né? Porque eu sou da mesma opinião, Cesarotti. Daniel, TRBL, Daniel. Isso, a Rosa já respondeu aí. O fundo não fez nada de errado. Assim, foi um inquilino que. Não, galera, então, assim, beijos, me ligam, né? Assim, E assim, né, chocou gente? todo mundo. Quem acompanha o noticiário sabe que tá tendo problema nos Correios, né? Tem outras dívidas, outras questões que tem muito mais a ver com questões sobre gestão e outros assuntos que não vale para a gente entrar aqui, mas que essa reforma acabou sendo meio que a chance que eles viram. Opa, temos uma chance aqui de desovar um imóvel aqui que talvez a gente possa conseguir uma condição melhor e tal, né? Sim. Mas e é assim, isso, né? já aconteceu outras vezes no ano passado, né? Ano passado aconteceu isso com outros fundos, né? Com uma empresa lá empresa lá, eu não vou falar nomes, mas é uma empresa que faz coworking, né? Espaços de home office, de reuniões e tal, para sede para pequenas empresas, que parou de pagar os aluguéis também. E queria renegociar, deixou claro isso, né? Ó, estamos parando de pagar aluguel, estamos atrasando mesmo o aluguel, porque nós queremos renegociar os valores, porque os valores foram fechados num outro momento e a gente precisa tentar dar uma economizada. E aí os donos desses imóveis tiveram que se mexer, né? Tiveram que se mexer. Alguns aceitaram renegociar, outros fecharam um despejo também negociado, mas em outra condição, né? Numa condição que o fundo julgou melhor. Então, e aí, vou fazer meu peixe aqui, para ficar de olho, para saber tudo que está acontecendo. Isso aí. Bota o FIS.com.br nos seus favoritos, Aqui. né? Coloca, não fica esperando aparecer no Google para você, não. Coloca ali na barrinha de favoritos do seu computador aqui, se você trabalha no computador. Né? O FIS.com.br é o site que eu sou editor aqui da Suno, que é o site que acompanha diariamente esse mercado. Então a gente está todo dia ali. Eu tenho um grupo no Telegram que eu participo que pinga todos os fatos relevantes que pingam, todas as informações que pingam, ele pinga ali na hora, assim, que o fundo informa para a CVM, ele já pinga aqui. E eu já vou olhar, tipo, opa, isso aqui é interessante, isso aqui vai virar notícia. Aí já divido com a nossa equipe aqui e a gente publica tudo que tem de importante, de relevante no mercado de fundos imobiliários. Então, qualquer novidade que você queira saber, é só procurar que você vai achar ali, vai encontrar. Show de bola. E lembrando que agora a gente também vai pelo Suns, está com parceria do FIS.com também, a gente está fazendo conteúdo lá. Isso. Todos dia o Daniel dias, fala aí. Fazendo nosso destaques, jabá, exatamente. Né? Nosso jabá, né? Exatamente. Mas vamos pegar algumas perguntas aqui, Cesarotti. A gente está com uns 40 minutinhos de live, né? Passou rápido. Rapaz, quando é bom, não parece, né? Passa rápido. Vamos pegar aqui lá de cima. O Léo perguntando do OGIP, a gente não comenta fundos específicos, Léo. Esses dias, inclusive, a gente soltou lá no FIS.com.br também uma notícia lá. Tem notícias do OGIP também. Do OIAG também, alguém perguntou aqui. Também tem coisas do OIAG também. O FIAGRO, um FIAGRO menor, pessoal. Isso, pessoal, da Fator. A gente não, mais uma vez, a gente não vai comentar fundos específicos, não, mas esses fundos menores, assim, olhem com bastante carinho. O OIAG, salvo engano, tem 12 mil cotistas, né? 80 milhões de patrimônio líquido. E está bem descontado ainda. E ele é menorzinho, né? Então, a liquidez dele, ele vai realmente dar uma volatilidade maior. Deixa eu ver aqui. A gente fala sempre, a gente publicou esses dias do OIAG também. Do XPML eu publiquei ontem também coisas, alguém citou aqui, da compra que eles fizeram uma compra grande agora do shopping Higienópolis, né? O BBIG também, que é do Banco do Brasil, comprou uma parte também do Higienópolis, do Pátio Paulista. Também publicamos essa notícia aí, acho que está na home do FIS ainda, inclusive. Sim. O Bruno já falando, né, da liquidez, é isso, a gente comentou sobre isso, né? Liquidez muito baixa em várias cidades, né? Em várias cidades. Então, realmente tem ali a questão do desafio de transformar aquele imóvel em dinheiro vivo, né? E os fundos imobiliários, especialmente os mais líquidos, são muito mais, digamos assim, mais fáceis, né? Lucas falando aí, o ruim é a falta de dinheiro, né? A gente queria ter dinheiro infinito, né, Lucas? O Bruno também falando 250 mil em um imóvel na minha cidade, hoje o retorno não chega a 1%. Não chega. Nenhum lugar hoje está chegando, cara.
Nem Assim, menos. se tiver chegando hoje a 1% direto, é corporativo, né, que é escritório, que você vai pagar mais caro, né? E ainda assim, também tem dor de cabeça, também tem. Você não vai conseguir mais. Imóvel hoje é 0,6%, é 0,5% no máximo, No assim, máximo, 0,6%. 1%. Você vai conseguir e tem que declarar imposto de renda também, né? Se eu não declarar, pois é, se eu não declarar, você também está na roça depois, porque eu tenho uma tia que tem um apartamento que eu sempre declaro imposto de renda para ela, aí ela fala: ah, não precisa pôr no meu apartamento, não. Tá bom. Não vai Depois pôr? volta. Não, não vai pôr. Mas não deu um mês, bate a malha fina aqui, ó. O locatário informou, É, a imobiliária informou, e se gostou ou não, você vai ter que colocar, cara. Entendeu? é. Então, E ainda vem não com uma tem jeito. multinha ainda Hoje, depois, né? então, você não precisa nem perder esse tempo, né? Você faz direto no site da Receita ali, Sim, ele já vai botar que você teve. Não tem nem como evitar. Não tem nem tem não. como. Né? É só negar mesmo e aí você está perdido. Então, É. esquece. Eu Ah, é. acho, eu pessoalmente, hoje, assim, é engraçado, né? Só voltando em mais um caos, né? Por Eu tenho um favor. trauma familiar de aluguel, porque quando eu era criança, meu pai perdeu o emprego, arrumou em outra cidade, a gente precisou mudar aqui de Sorocaba para Salto, que é uma cidade vizinha, né? Aqui na região. Inclusive, era a cidade da família da minha mãe, então para a gente foi tranquila a mudança, mas nós deixamos a casa alugada. Só que na hora meu pai fechou e não sabia que a casa alugada ia ser para uma escola, né? E Uhum. aí a gente tentou voltar aqui para a cidade alguns anos depois e não conseguia, porque não conseguia tirar a escola de lá, né? Então, a palavra aluguel foi um negócio que me traumatizou desde a infância, assim, né? Então, Sim. eu nunca fui, e assim, eu tenho 47 anos, 46, né? Fazer mês que vem, 47. Desde que eu virei adulto e comecei a ter um próprio dinheiro, eu jamais, assim, pensei na hipótese assim, não, vou ter uma segunda casa e vou comprar para ganhar com aluguel. Para mim, sempre foi um negócio que, já o fundo imobiliário, que eu conheci, como eu disse, há algum tempo, me parece hoje uma coisa muito mais interessante, muito mais rentável e tranquila, né? Principalmente, porque eu acho que assim, a gente tem que pensar que também, eu sempre gosto disso, né? Assim, de falar isso, como já disse, dinheiro não é tudo, né? Dinheiro não Sim. é tudo. Dinheiro é importante, claro, né? Com dinheiro que a gente paga as contas, com dinheiro que a gente se diverte, que a gente compra, né? Uma comida boa, uma bebida, vai para um restaurante, faz um programa com a família e tal. Mas não adianta a gente ter o sonho de querer maximizar 100% dos lucros, porque nem as empresas fazem isso, cara. Se você for olhar, né, as empresas, o tempo todo, elas fazem o maior possível. Elas tentam maximizar o possível e não o ideal. Né? Então, as empresas se endividam, elas com os próprios fundos imobiliários, e aí vale também a gente acompanhar dentro dos relatórios, os fundos imobiliários se endividam, emitem CRIs, fazem dívida para fazer, de repente, uma oferta grande, né? Ter uma oportunidade de fazer uma compra com um preço descontado, né? Você pega para não vender, porque o que aconteceu, né? Alguns fundos registraram operações compromissadas e emissão de crise e tal, que às vezes o fundo se endivida. Por quê? Porque não vai, é melhor eu fazer isso do que eu vender um ativo que eu sei que vai se valorizar mais daqui a 2 ou 3 meses, né? Então, acho que a gente também tem que entender que a gente não vai ter o máximo possível, porque os bancos e nem os bancos e nem as empresas que são especializadas e que só vivem para isso, elas arrecadam o máximo possível. Elas também, Sim. eventualmente, fazem uma dívida, elas também, às vezes, vendem alguma coisa com um lucro menor do que esperadas, até com um pouco de prejuízo, pensando em como maximizar no possível e não no ideal. Né? Então, acho que a gente tem que... Não pode pensar que tudo é o dinheiro, eu vou ganhar o máximo. Não, não. Você vai ganhar um bom, você vai ter, investir em FIIs, você vai ter um bom retorno, você vai ter uma segurança, você vai ter uma tranquilidade. Vai ser o melhor investimento do universo? Talvez, numericamente, não. Né? Mas o numérico é muito relativo, cara. Não é só isso, né? Que a gente pode pensar. Às vezes, eu vou investir mais, mas vou ter mais trabalho. E aí vou ter menos tempo livre. E para ganhar R$ 15 a mais. Esses R$ 15 a mais no fim do mês vão valer esse meu tempo livre? Essas 2 horas livres que eu perdi? Acho que a gente tem que fazer essas contas também, às vezes, né? E o fundo imobiliário, nesse sentido, pela diversificação e pela facilidade, eu acho que ele é um excelente investimento.
Sim, e eu tava até conversando isso também na última live de rendimentos lá no canal do Barone, que eu tava falando aqui mais cedo, que na média, a gente compara em várias escalas de tempo, fundos imobiliários rendem mais do que ações. Na média, né? Ah, Daniel, mas tem a VEG, tem a PetroRio, beleza, mas na média, para o investidor médio, os fundos imobiliários eles rentabilizam mais em muitas janelas de tempo. Muitas janelas de tempo você pega os fundos imobiliários, eles estão ali, eles inclusive se entrelaçam com o IDIV, né, que é o de dividendos, né, as ações boas pagadoras de dividendos, né, então fica ali meio que se entrelaçando. Então, na minha opinião, excelente investimento. A gente tem 15 minutinhos, a gente pode pegar mais umas perguntas aqui, Cesaro? Você tem um tempinho aí? Esse povo Claro, não vai brigar, tem não, né? sim. Então Não, vamos lá. imagina. Ó, só estou abrindo aqui para a gente ter uma ideia. No final de março, né? Sim. O relatório aqui da Economática, que é a empresa que trabalha com a gente, que faz relatórios e tal, Boa. o dividend yield analisado médio do IFIX, considerando os 117 fundos que compõem o IFIX, estava em 12,1%, ou seja, 1% ao mês, né? Basicamente 1% ao mês. E aí, você olhando, você achava que, né, por exemplo, laje corporativa está com 19%. Pô, laje corporativa, pô, mas quem está comprando isso? Pois é um problema, é um mercado, né, sempre complicado, porque, né, escritório, home office, essas coisas, mas se você está disposto a investir e encontra um fundo que vale a pena investir, eu acho que vale, né, você pode botar um dinheirinho ali com chance, né, de crescer. Cleoma tá assim, comecei a investir em renda variável há poucos meses. Primeiro, parabéns, né? Excelente momento para começar a investir. Exato. Primeiro investimento em FIIs foi em XPML 11, obtive o lucro de 3 mil acima do capital, não vendi, acabei perdendo. A gente não vai fazer recomendação aqui, Cleoma, mas aí eu vou falar de duas possibilidades de estratégia. A minha, que é você continuar investindo todos os meses nos fundos que você gosta. Então subiu, desceu, foi de lado, não importa. Você continua investindo todos os meses, porque no longo do tempo, Cleoma, esse que vai abaixar, você vai ver que vai ser pequenas variações quando você olha no longo do. Pequenas variações, né? Então, em vários tipos de investimentos, eu falei isso na última live, Cesarotti. Até no dólar, se você investe em ETF, alguém perguntou sobre ETF, a gente pode conversar um pouco sobre isso também. Né? Até no dólar é interessante você comprar mês a mês, né? Tem artigos que mostram que a melhor estratégia é o dollar cost average, ou seja, mês a mês você comprar lá, e eu também tenho essa impressão, porque eu já li livros sobre renda fixa, sobre dólar, e todos eles falam a mesma coisa, então essa impressão que fica, Cleoma, que realmente a mentalidade é o que mais importa no final das contas. Então essa é a minha estratégia. E claro, tem essa estratégia de você tentar analisar o gráfico ali, fazer um swing trade, que a gente chama, né, uma troca ali de mais curto prazo, sair e entrar de posição, mas aí você tem que ter um bom controle de risco, tem que, enfim, não é? Você tem que analisar bem graficamente, entender de ciclos, aí já é uma reflexão, né? E aí você tem que ser um pouco mais profissional, né, Daniel? Acho que esse que é o ponto, assim. Sim. Porque, assim, qual é o seu perfil? O que você faz da vida? Onde é o seu trabalho? Qual que é a sua função? Sim. Porque não é nem qual é só a sua função, você tem tempo de ficar na frente do computador o tempo todo olhando para ver Sim. flutuação de preço, ler relatório de cabo a rabo, tudo, mas você tem esse tempo, essa ok, beleza. Aí você pode, né, buscar de repente uma venda aqui, uma operação e tal. Agora, a vantagem do fundo imobiliário, que acho que a gente está colocando aqui desde o começo, é essa. Eu trabalho, eu fico o dia inteiro na frente do computador, mas eu não tenho tempo de fazer isso, porque eu estou escrevendo matéria, eu estou telefonando, apurando coisa, estou conversando com fontes do mercado, com o pessoal das gestoras, com o pessoal da própria Suno, né? Estamos sempre em contato entre si, né? E às vezes você sai, precisa resolver um problema particular no meio do dia e tal, porque o home office pelo menos permite isso às vezes, né, mano? Uma escapadinha e tal, mas assim, só que depois tem que trabalhar tudo de novo a mais à noite, né? E aí, mas mesmo assim, eu não tenho tempo de ficar conferindo tudo. Então, se eu tenho essa condição, ou se eu trabalho numa linha de montagem de fábrica, por exemplo, né, e eu não estou acesso ao computador o tempo todo, eu não posso acessar o celular o tempo todo, a gente não tem essa possibilidade, né? A gente não tem como. Então, eu recomendo, não a respeito desse fundo ou de outro, mas essa coisa da cautela e da tranquilidade de pensar, bom, deixa aqui que eu estou recebendo, os dividendos estão pingando em dia, né? Então, só para citar, o XPML está ali, todo mês, 92 centavos por cota, já tem alguns meses. Hoje saiu de novo, né? Nem vi se foi o mesmo, mas acredito que.
Acredito que tenha saído mesmo, né? Saiu hoje o XPML agora, a gente até já deu no FIS. O nosso repórter aqui já... 92. Praticamente um ano que está esse valor. Aí você vai falar, pô, não é a mesma coisa que há um ano atrás, 92 por cota, porque tem inflação, etc. Concordo. Mas você tem aquela garantia de que o rendimento está vindo, né? Se você somar, tanto que a gente faz um cálculo, né, no mercado da cotação ajustada, né, que é o preço do fundo, o preço do fundo já embutindo os dividendos que você vai recebendo todo mês, né? Então você percebe que existe uma rentabilidade que está embutida ali, né? E assim, eu particularmente, se você comprou e hoje está perdendo e não precisa do dinheiro, insiste, deixa, fica, né? Não necessariamente compre mais desse fundo, mas se você vai vender com prejuízo agora, não vale a pena, né? Se você não precisa do dinheiro, segura esse dinheiro, né? E se acha que o fundo não vai valorizar o suficiente, aí você pode partir para outros, pode partir para outras opções, né? Você tem várias opções no mercado aí. Só no IFIX são 117, né? Fora, ao todo são 400 fundos imobiliários listados na bolsa que você pode comprar, né? Então, mais 30 e poucos FIAGROS, mais os FIINFRA, que estão também dentro dessa mesma parcela do mercado. Então, assim, eu acho que se você tem ali um negócio, um fundo que já valeu tanto e você perdeu a chance de vender quando estava na alta, espera um pouco, quem sabe ele volta, né? Quem sabe ele possa voltar a essa cotação, principalmente se ele está descontado, né? Alguém falou do descontado, né? O descontado é a conta que a gente faz do valor patrimonial, do valor que está na bolsa, dividido pelo valor patrimonial, né? E aí tem essa relação que a gente chama de relação PVP. O que é a relação PVP? É o patrimonial dividido pelo valor, né, o preço de mercado dividido pelo valor patrimonial. Todo começo de mês eu publico lá no FIS uma matéria com os fundos imobiliários baratos, né? Os fundos imobiliários baratos são aqueles que estão abaixo do... Quando você faz essa conta do PVP, ele dá menos de 1, né? Em alguns casos dá menos de 0,8, né? Da última vez eu selecionei justamente isso. Então isso significa o quê? Significa que ele está com um bom preço porque ele tende a se valorizar. Quando o fundo está descontado, é um fundo de tijolo, é ainda mais seguro, porque o que é o patrimônio dele? O patrimônio dele é o prédio, é o imóvel, né? O valor patrimonial dele está em cima dos imóveis que ele é o dono. E esses valores, em geral, eles vão crescendo, porque eles vão sendo ajustados com a inflação, ano a ano, né? Os FIIs, todo ano, eles são obrigados a reavaliar a valor justo, né, os seus imóveis. Então, eles têm ali existem empresas especializadas aqui no mercado, acho que 5 ou 6 empresas aqui no mercado brasileiro hoje, que elas são avaliadoras de imóveis, né? Então, todo ano o fundo vai lá, contrata essa empresa e fala, preciso que você reavalie o imóvel a preço justo, né? Que esse é o nome, reavaliação a preço justo. E o cara fala, olha, o seu imóvel vale X milhões, né? 10 milhões, por exemplo, um edifício. Não, 10 milhões, ok. Se o fundo, na hora, está valendo, sei lá, 80% do seu PVP, significa que você está comprando as cotas como se ele valesse 8 milhões. E aí, como o Baroni sempre diz, e outros especialistas, né, o prédio não vai deixar de valer 10 milhões para valer 8 só porque o mercado quer, né? E aí é sempre importante também uma outra diferença, né? O valor de mercado, ele só existe quando a gente, de fato, realiza a operação, né? Boa. Então, eu sou um crítico de quando os veículos de comunicação fazem essa matéria assim, fulano perdeu 1 bilhão, ficou 1 bilhão mais pobre. Não ficou, cara, porque ele só ficaria mesmo se tivesse perdido o valor patrimonial das ações. A ação perder valor um outro dia, porque aconteceu tal coisa no mercado, o cara não perdeu dinheiro porque ele está com a ação ali, a ação vale mais, né? Ele só perderia se ele tivesse efetivamente vendido com prejuízo, né? E no caso dos FIIs, a mesma coisa. O prédio não deixa de valer a menos porque o fundo está menos valorizado. Então, você sempre tem um potencial ali do ganho de capital, né? E dividend yield que também fica bacana, porque como o dividend yield é calculado em cima do preço de mercado, né? Se você está recebendo dividendo de R$1 e o fundo está custando 100, esse yield é 1%. Se o fundo cai para R$90 e ele continua pagando dividendo de R$1, esse vai para 1,10%, né? Então, o importante na hora, e outra coisa importante para você avaliar um bom fundo imobiliário, é qual que é a recorrência dos dividendos. Está oscilando muito
ou é um fundo que prefere manter estabilidade, né? E mantendo essa estabilidade, qual que é o potencial dele manter essa estabilidade e ir crescendo aos poucos aí para acompanhar a inflação, para acompanhar o crescimento, né? O desenvolvimento da inflação, para poder subir, e óbvio, né? E uma coisa também que o nosso gestor aqui dos fundos da Suno, né? Da Suno Asset, sempre fala, né? O dinheiro do fundo é do cotista, né? Você é dono do fundo, né? Ah, ele reduziu um pouco os dividendos, tudo bem, mas o valor do patrimônio é seu, né? Continua sendo seu. Então, acho que vale a gente ficar de olho, e é isso, assim, vale vender? Às vezes vale, né? Se você tem, de fato, uma posição, um fundo que estava R$100 e ele subiu para R$120, e você tem a chance de ganhar e capitalizar esses 20 mil, beleza, né? Não é para nunca vender. Vende e procura um outro fundo que seja subvalorizado, de repente, né? Procurar um outro fundo que tenha potencial de crescimento. Acho que para isso, o que eu recomendo, né? Não vou recomendar fundos, recomendo que você siga o noticiário, né? Leia a gente sempre, leia Suno Notícias, leia outros sites aí que trazem informação, acompanhe os relatórios e acompanhe as carteiras recomendadas, né? As carteiras recomendadas, essas sim, feitas por gente que é treinado e é especializado nisso, é que fala, ó, nós sugerimos o banco tal, né? Por exemplo, sei lá, a XP sugere que você compre nesse mês o fundo tal, porque ele tem um potencial de valorização X para tantos meses, né? O BTG faz isso, outras empresas fazem isso, né? Os bancos do Itaú têm, a Asset, o Research, né? O Banco do Brasil tem. A gente, de novo, né? Se entrar no FIIs, toda virada de mês a gente publica as principais carteiras do mercado, né? As recomendações que eles trazem, os FIIs que eles sugerem comprar naquele momento, e isso flutua muito, porque como é um mercado de renda variável, é um mercado que vai oscilar bastante, é um mercado que a gente, sim, não pode, por mais que seja, tranquilo, mas não dá para simplesmente comprar e largar lá, né? Acho que vale sempre monitorar o seu investimento para você ter noção do seu patrimônio, é o seu futuro mesmo que está valendo. Certo. E só complementando para a gente passar para mais uma perguntinha antes da gente terminar a live, Cleoma, é muito fácil você conectar os pontos depois que já passaram nos pontos, né? Assim, você falou, poxa vida, mas eu perdi a oportunidade, mas você não tem a bola de cristal para o futuro, então não se cobre tanto também nesse sentido, né? Assim, olhando para trás é fácil. Devia ter comprado, o povo fala, né? Devia ter comprado VEG ou, sei lá, tudo bem, olhando para trás todo mundo consegue, não é? Então, mesmo os profissionais, eles têm desafio. A gente fez uma live esses dias, Cesarotti, com o pessoal da TRX, e mesmo eles têm um fundo multi-estratégia, eles pegaram e colocaram um percentualzinho lá para fazer esse trade, né? Assim, um percentualzinho. Eles falaram, o TRX é um exemplo, né? Em dezembro, e aí vale, isso não é nem informação, não é insider trading, é informação publicada. No relatório de dezembro do TRXF, que é o principal fundo deles, né? Que é o que tem os imóveis de varejo e tal, eles falaram, nesse mês nós vamos pagar dividendo extraordinário referente à venda do imóvel, referente à venda não sei do que, e vai ser de tanto a tanto e vai cair em dezembro, de acordo com a database de dezembro. O que aconteceu? Dito e feito, no dia 30 de dezembro, tá todo mundo na praia, tava eu aqui, né, em casa, olhando. O dividendo deles, que vinha de 93 centavos por cota durante praticamente todo o semestre, naquele mês foi de 2,60 ou 2,50, não lembro quanto. E aí, subiu pra caramba, oscilou, não sei o quê. Sim, mas eles avisaram, cara. Eles avisaram que o dividendo ia ser de mais alto, em torno de... Eles até colocaram guidance. Se a gente fechar a venda tal, ele vai ficar entre 2,40 e 3,60. Se a gente não fechar, ele vai ficar ainda assim no mínimo 2,40. Compra quem quer. Quem estava de olho, quem leu as notícias que a gente publicou esse relatório, quem acompanhou o relatório, quem acompanhou o noticiário, percebeu que, tá aqui uma boa oportunidade. De fato, o fundo subiu um pouquinho, mas ele não subiu um pouquinho a ponto de não valer. Quem comprou ali teve naquele mês um yield de quase 2,5%. Né? Surreal. E aí, depois passou um tempo, a cota voltou a cair, a cota oscilou, como oscila normalmente, e aí você fica, vale a pena eu manter esse fundo sabendo que, e assim, eles falaram, vai ser dividendo extraordinário, em janeiro volta no normal. Sabendo disso, você pode se posicionar para vender depois, tipo, subiu de novo, não sei o quê, vou aproveitar e vou vender, ou então não vou vender, vou me manter posicionado e continuar recebendo o dividendo normal, sabendo que em junho, de novo, né, esse fundo vai
esse fundo vai de novo pagar alguma coisa, né? TXF noticiou venda de imóvel essa semana, nós vamos lá. Então, assim, fica de olho nas notícias e acompanha, né, o dia a dia, a gestão, os comentários do fundo e tal, que você pode ter a chance de prever, antever alguns movimentos, né? Isso também é uma coisa que... Mas também é isso, requer tempo, né? Requer ficar de olho, requer colocar ali o FIS.com.br nos favoritos do seu computador, né? Tudo isso que faz parte também do nosso, desse mercado. Isso aí. E para fechar a live com chave de ouro, Cesarotti, o Rodrigo está aqui perguntando: boa noite. Gostaria de saber quais indicadores, né? Quais indicadores, ou indicativos também, temos que olhar, por exemplo, preço do valor patrimonial, etc. E aí, na sua opinião, quais os indicadores? Com certeza, PVP é importante, mas não é o único, né? Eu lembro que uma vez, logo que eu entrei na Suno, acho que eu entrevistei um gestor, ele falou, cara, tem fundo, mas tal fundo do PVP tá baixo. Ele falou, cara, o PVP tá baixo e o valor dele é esse aí. É o patrimônio que está superestimado e ele não vai voltar nunca mais para essa cotação. Dito e feito. Não vou dizer qual é, mas aconteceu. Né? Então, tipo, não, o PVP é importante, mas você tem que ver, né, se o fundo não está vendendo imóvel, porque se ele vender o imóvel, o VP dele vai cair, né? E pode ser que ele use o valor da venda para quitar uma dívida, né, uma alavancagem, e aí esse dinheiro não vai vir para você como amortização. Então, né, PVP é importante? Vale a pena olhar? Vale, mas não é o único indicador. Vacância é importante porque ele diz, né, o quanto do patrimônio do fundo está imobilizado, né, está sem dar rendimento, e acho que, mas não é, a vacância é que nem pesquisa eleitoral. Não adianta você olhar um mês. A vacância você tem que vir olhando mês a mês, né? Mês passado está 15, esse mês está 13, depois caiu para 11. Então, esse vale a pena porque você vê que a gestão está trabalhando de forma ativa para reduzir essa vacância, está buscando novos contratos, os imóveis estão sendo visitados, né? Então, a vacância é importante, mas ela não pode ser olhada de forma isolada, ela tem que ser analisada num contexto vindo de alguns meses, não só daquele mês ali. Além da vacância, acho que o portfólio em si, né, principalmente se tratando de fundos de tijolo, né, alguém citou aqui localização, onde estão esses imóveis, né? Então, assim, imóvel corporativo, tá. Imóvel corporativo na Faria Lima, pode investir sem medo, porque esse imóvel nunca vai ficar vazio. Imóvel corporativo em São Paulo, no centro. Veja bem, porque no centro é um lugar complicado. O centro de São Paulo é uma coisa que oscila muito, tem momentos de valorização, tem momentos de desvalorização, né? Então, fica de olho, né? Então, olhar, né? Conhecer os endereços, saber quais são os ativos que estão sendo negociados e tal. Por exemplo, tem fundo que trabalha muito com agência bancária, né? Fundos de varejo que tem muitas agências bancárias. Vale a pena? Não sei, porque a agência bancária é um lugar com um negócio complicado, que está perdendo, né? Os bancos fecharam muitas agências e tal, e o Bradesco fecharam, acho que eu vi um número que era um absurdo, assim, era coisa de mais de 1.000 agências, só dos dois, no prazo de 2 anos, uma coisa assim. Um negócio bizarro, assim. O próprio Banco do Brasil também andou fechando agência, mesmo sendo banco estatal, que tem algumas obrigações e tal, também fechou. A Caixa tem fechado agências e tem trocado por postos, junto com o Correio e tal. Então, assim, vale a pena investir num lugar de agência bancária? Complicado, como é que está o portfólio deles, né? Mas também não dá para dizer não vale, porque o que é o imóvel? Onde fica? De repente ele não serve mais para agência bancária, mas ele pode ser para outra coisa, ele pode ser convertido para outra coisa. Então, localização dos imóveis, acho que é muito bom, e acho que acompanhar isso, a gestão, né? Como que você avalia uma boa gestão? Acho que relatórios que sejam claros, transparentes, fáceis de entender. Claro que tem muito termo ali que é específico do mercado. Eu mesmo olho, às vezes, e tenho que chamar alguém, mandar uma mensagem para o Baroni ou para alguém para explicar. Esse relatório aqui, não entendi, o que é isso aqui? Né? Acontece. Mas, no geral, os fundos, né, quando você se familiariza com isso, você acompanha e você sabe. E aí, as boas gestoras são aquelas, né, que têm dividendos consistentes, que as coisas não flutuam demais sem avisar. Né? Então, a boa gestora é aquela que avisa. Mês que vem pode ser que a gente aumente dividendo. Né? Ou, ao contrário, mês que vem pode ser que o dividendo caia por causa disso, disso e disso, e talvez tenha uma desocupação do imóvel
E aí vai de você. Tipo, ó, porque assim, se a gestora fala, ó, nós estamos com esse imóvel aqui que vai desocupar, nós estamos trabalhando para isso. Claro que eles vão falar que eles estão trabalhando para manter o aluguel, para encontrar um novo locatário. Mas só o fato da gestora informar antes, olha, pode ser que fique esvaziado, pode ser que a gente tenha que baixar o dividendo por um tempo, já é um sinal de crédito. De você dar crédito para eles e falar, pô, o cara está sendo transparente, então é honesto, eu posso confiar. Né? Então, qualidade da gestão. E os dividendos, é legal a gente olhar justamente por esse aspecto. Assim, qual que é a recorrência? Está oscilando muito? Está estável? Está estável há quanto tempo? Está estável há 2 anos já. Quanto que foi de inflação? Já deu quase 10% de inflação em 2 anos? Então, também é bom. Pô, tem alguma previsão que eles vão aumentar? Não tem. Mas mais do que o dividendo passado, né? Eu tinha uma analista do lugar que eu trabalhava, né? Que ela falava, o dividendo, o importante não é o que já foi, é o que vai vir. Né? Então, se você tem no relatório, se você tem ali a possibilidade de avaliando o relatório, de lendo e conversando com a gestão, de tirar dúvidas com o RI e ser respondido, né, o que está acontecendo, né, como o FI11 colocou aqui, é confiança na gestão. Né? Se você confia na gestão, e a gestão se mostra de grande confiança, é outro indicador que vale a pena a gente olhar também com carinho. Perfeito. Zarotti, a gente tinha colocado a meta de 70 likes, a gente está com 100 likes, então a gente quase dobrou a meta. Então queria agradecer todo mundo aí, teve muita participação no chat. Né? Foi uma Quero todo mundo entrando no FIS agora, hein? Quero ver, vou olhar a audiência agora. Se tiver baixa é porque vocês não estão entrando lá, e aí eu... Inclusive, esse vídeo eu vou baixar e vou colocar lá no YouTube do FIS. Né? Então, eu queria que você fizesse aí o jabá final, né? Onde é que o pessoal encontra as suas matérias, e claro, né? Sempre que você quiser ir, está super convidado a participar das nossas lives. Então, por favor, aí o jabá final e as palavras finais, por favor. É isso, acho que vale a pena a gente acompanhar. Cuide do seu dinheiro, né? Cuide dos seus investimentos, mesmo que seja pouquinho, né? Porque o ditado é verdade, de grão em grão, galinha enche o papo. Você não vai ficar rico, né? Não adianta dizer, vou ficar rico. Não, não vai ficar rico. Mas vai ter uma vida confortável se você conseguir, aos poucos, né, ir fazendo os seus investimentos e tendo uma disciplina nesses investimentos e construindo um patrimônio, né, que devagar ele pode pensar, né, principalmente para quem é mais jovem, né, o pessoal que está na casa dos 20, 25 anos, né, o mercado de FIIs ele é muito bacana para quem pensa em um complemento de aposentadoria, né, investir ali e guardando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, que dali a alguns anos, esse pouquinho vai ser um pouco, depois vai ser um menos pouco, e depois de 20 anos ele vai começar a ficar um razoável, né, que vai, de fato, vai dar um bom impulso aí para a sua vida financeira, né? Acho que é isso. E estamos aí, né, no FIIs.com.br, tem as nossas matérias, no Suno Notícias também, suno.com/notícias, a gente está sempre por lá, e ali tem, inclusive, no chat aqui, vocês podem deixar dúvidas, vocês podem... Não tem meu e-mail ali, e-mail pessoal está nas minhas matérias do FIIs, então vocês podem mandar também, tirar alguma dúvida, sugerir alguma matéria, perguntar, corrigir, né? Se tiver algum, passou um errinho aqui nessa matéria aqui, estamos sempre à disposição para falar com os investidores, para quem está na nossa audiência. Obrigado pela chance, Daniel. Grande abraço para todo mundo. Sempre convidado. Pessoal, abração. Até mais. Tchau, tchau.